Boa noite a todos os presentes, boa noite a todos que estão nos assistindo pelo Facebook. Meu nome é Danúbia, farmacêutica assessora técnica do CRF-MG. Iremos dar início ao debate online sobre o tema Fiscalização Visa Estadual e CRF-MG RDC 44, Serviços Farmacêuticos. O objetivo desse debate é promover a exposição de ideias acerca deste tema, já que se trata de uma questão muito importante para a categoria. Gostaria de cumprimentar e agradecer a participação dos convidados aqui presentes. Alisson Brandão, vice-presidente do CRF-MG, Rodrigo Mota, gerente de serviços e registros do CRF-MG, Alessandro de Souza Melo, diretor de vigilância em medicamentos e congêneres da Vigilância Estadual de Minas Gerais, Ailton Coelho, coordenador de gerenciamento de informações e ações descentralizadas de medicamentos e congêneres da Visa Estadual de Minas Gerais, e Cadija Soares, especialista de políticas e gestão em saúde, também da Visa Estadual de Minas Gerais. A RDC 44, de 17 de agosto de 2009, dispõe sobre as boas práticas farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento da dispensação e da comercialização de produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias. A resolução tema deste debate estabelece os critérios e as condições mínimas para o cumprimento das boas práticas farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento, da dispensação e da comercialização de produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias. De acordo com essa legislação, entende-se por boas práticas farmacêuticas o conjunto de técnicas e medidas que visam assegurar a manutenção da qualidade e a segurança dos produtos disponibilizados e dos serviços prestados em farmácias e drogarias, com o fim de contribuir para o uso racional desses produtos e a melhoria da qualidade de vida dos usuários. A RDC 44 se aplica às farmácias e drogarias em todo o território nacional e, no que couber, às farmácias públicas, aos postos de medicamento e às unidades volantes. Atualmente, no Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais, somos 24.892 farmacêuticos inscritos e, desses, 11.907 possuem registro de responsabilidade técnicas em farmácias ou drogarias. Tendo em vista o número expressivo de profissionais que atuam nessa área e de forma a esclarecer e discutir sobre o tema, iremos dar início ao debate online. E vocês que nos assistem, enviem seus comentários e sugestões para que possamos realizar um debate participativo, ampliando a discussão. Antes de iniciar com as perguntas, nesse momento eu passo a palavra para os representantes da Visa Estadual e do CRF-MG para que possam brevemente falar sobre o assunto que será tratado nesse debate. Boa noite a todos que estão nos acompanhando pelo Facebook. Em nome do Alessandro, eu cumprimento todos os colegas aqui da mesa. Para o Conselho Regional de Farmácia é uma honra ter a vigilância conosco, mais um projeto, mais uma parceria, e que venham outros, né? Como bem dito, a proposta da RDC, né, de trabalhar a questão das boas práticas farmacêuticas e a prestação de serviços farmacêuticos, sempre pensando, visando a qualidade e segurança, né? A segurança do paciente. Isso é muito importante para a gente. Dentro dessas perspectivas, o que nós estamos acompanhando aqui, né? A gente queria apontar para os colegas que nos acompanham e nortear o debate em alguns elementos que nós encontramos, né? O Conselho, então, de Farmácia, ele encontra alguns problemas durante a fiscalização e vai orientando os colegas. Dentro desse, eu queria destacar a falta de registro dos serviços, né? Os registros estão desatualizados, a prestação não prevista, né, de alguns trabalhos, alguns serviços não previstos na RDC também são encontrados, né? Conseguimos encontrar também nessa questão da fiscalização consultórios médicos, de nutricionista dentro da farmácia, que não é permitido. Então, a gente vai acompanhar e nortear o colega nesse sentido de orientar do que não fazer, né, do que estar atento a isso. Então, de início, a gente queria agradecer a presença de todos e passar a palavra para o nosso colega Alessandro. Boa noite. Em nome da Vigilância Sanitária Estadual, a gente agradece o convite aí e colocamos sempre à disposição aí para a gente poder estar sempre discutindo, né, orientando, para que a gente consiga sempre prestar um trabalho para a população de qualidade, né, seja o próprio serviço público, né, ou então os estabelecimentos que a gente fiscaliza. Amanhã,
RDC 44 2009 vai estar completando 8 anos, né? E, no meu ver, foi um grande avanço em relação à valorização do profissional farmacêutico. Antes da RDC 44 2009, né, era bem limitadas as ações que o farmacêutico poderia prestar dentro do estabelecimento farmácia e drogaria, né? Então, distanciando esse estabelecimento como sendo reconhecido como estabelecimento de saúde mesmo. Então, eu acho que foram vários avanços. Tem a proposta que a RDC seja revisada, né? Esse ano já está na agenda da Anvisa. E a gente espera que cada vez mais avance nessa valorização, mas também na responsabilização do profissional farmacêutico, pelo que é prestado ali. Para a gente ser valorizado pela população, a gente tem que ser reconhecido o trabalho. E eu acho que a RDC 44, ela trouxe isso, essa possibilidade do farmacêutico mostrar um bom serviço para a população, seja na farmácia ou na drogaria. Então, acho que foi um avanço muito grande nesses pontos. Não difere muito do que a gente vem encontrando na vigilância sanitária com o Conselho também. Só acrescentar que a gente, infelizmente, ainda encontra alguns produtos, principalmente com uma permissão dos alimentos poderem ser comercializados em farmácias e drogarias, né, alguns alimentos que trazem indicação terapêutica. Então, não seria a correta classificação dele perante a vigilância sanitária. Então, quando a gente encontra isso, né, a gente toma as ações sanitárias, porque é uma infração sanitária grave, além de ser um crime previsto no Código Penal. Então, o que a gente chama atenção, principalmente, além do que o Conselho de Farmácia colocou desses problemas que são encontrados em farmácias e drogarias, é que o farmacêutico tem que estar atento a tudo que entra ali na farmácia, né? Então, se realmente é um alimento que ele não tem alegação terapêutica, que ele tem os devidos registros no mapa ou na própria vigilância sanitária, quando necessário, e que sejam produtos que realmente contribuam, de certa forma, aí, para a saúde da população, sem ter realmente essas indicações que às vezes são colocadas ou diretamente nos produtos ou por meio de propagandas em desacordo com o registro ou com a regularização daquele produto. Boa noite, meu nome é Ailton, eu trabalho junto com o Alessandro, que é Cadija na Vigilância Sanitária também, né? Estamos aqui também disponíveis, né, para trocar informações, né, com vocês aí sobre, principalmente em drogarias e farmácias, RDC 44 é o foco aqui, né? E as duas que vierem, a gente está disponível para discutir, né? Falar um pouco sobre cada assunto, os assuntos mais assim, de dúvidas, tem alguns pontos que geram mais dúvidas mesmo. Né? Mas a Alessandra já deu uma introdução nossa, qual que é o nosso trabalho, né? A gente trabalha na vigilância sanitária com o objetivo mesmo de resguardar a saúde, né, da população, né, nesse sentido, então, e trabalhar junto com os estabelecimentos são, né, fiscalizados pela vigilância sanitária, mas nesse sentido, né, de resguardar a saúde da população, e o serviço é um serviço importante, né, que é oferecido, disponibilizado, então, nesse sentido, né, a gente estamos abertos nessa discussão. Boa noite, meu nome é Cadija, né? Também trabalho com o Ailton e o Alessandro, na diretoria, né, de medicamentos, vigilância e medicamento e congêneres, né, na vigilância sanitária estadual. E também, né, estamos aqui para poder, né, estar orientando, com foco na prestação, né, de serviços farmacêuticos, né, da RDC 44. Boa noite a todos. Meu nome é Rodrigo, eu sou farmacêutico fiscal, trabalho hoje como gerente do Serviço de Inscrição e Registro do Conselho de Farmácia. Também estou à disposição para tentar retirar as dúvidas que os nossos colegas possam ter sobre as questões de inscrição, de registro, das farmácias e das drogarias. Qualquer dúvida pode encaminhar para nós. Bom, então, dessa forma, a partir dessa introdução, eu gostaria de lembrá-los que todas as dúvidas referentes ao tema da RDC 44, serviços farmacêuticos, podem ser realizadas através dos comentários no próprio link
desse vídeo e, à medida que as perguntas forem chegando, a gente vai colocando no debate. A princípio, nós vamos iniciar com algumas perguntas que já chegam na assessoria técnica referente a esse tema. Então, a primeira pergunta, no que se refere à aferição dos parâmetros fisiológicos e bioquímicos, quais serviços podem ser prestados? Quanto aos, né, serviços farmacêuticos passíveis de serem realizados, né, nas farmácias ou drogarias, nós temos a atenção, né, farmacêutica e dentro dela há também, né, colocação de, né, perfuração, né, para colocação de brinco, perfuração auricular. Dos parâmetros fisiológicos, compreende a temperatura corporal, né, aferição da temperatura corporal e a aferição da pressão arterial. E no bioquímico, a glicemia capilar, né, que é o teste rápido. Eu acho interessante a gente chamar a atenção para essa questão dos parâmetros fisiológicos bioquímicos, que são serviços que é para subsidiar a atenção farmacêutica. Não é apenas para detectar a questão de quanto que está a sua glicemia ou quanto está a sua pressão. Eles são suporte para a atenção farmacêutica. Então, não adianta a gente, como farmacêutico, estar só fazendo teste de glicemia, aferindo pressão, e não estar fazendo o que é mais importante, que é a atenção farmacêutica, né? Dentro dos cuidados farmacêuticos, nós temos que alertar que não é só fazer por estar fazendo. Nós temos que ampliar essa visão. O que nós queremos é que o farmacêutico amplie essa visão e realmente o estabelecimento seja de saúde. Então, na perspectiva de ofertar, quando a RDC 44 ela permite, né, essa ação do farmacêutico, ela quer dizer o seguinte: nós temos que trabalhar com a rastreabilidade de doenças. Então, rastrear na atenção primária a questão de doenças. Ao fazer, então, essas ações, esse acompanhamento, vai se nortear um perfil desse paciente para encaminhar para o médico. Então, nós estamos colaborando com a atenção primária. Não é a intenção diagnóstica, não é a intenção só de fazer avulso. A intenção tem que estar inserida dentro do serviço farmacêutico. Isso que é importante, né? Então, pressão arterial e temperatura, que são os parâmetros fisiológicos permitidos, né, juntamente com o parâmetro bioquímico, que é a glicemia, eles devem estar dentro de um contexto maior, não apenas isolado. Aí o colega diz, pode nos perguntar, né, mas o paciente só chegou lá para isso. Ok, mas esse é o gancho para que a gente possa captar esse cliente e transformá-lo num paciente para que a gente possa fazer os serviços farmacêuticos. É isso que é importante, a gente ter visão de ampliar, né? E a RDC permite isso, né? E completando também, né, sempre essa questão do foco do acompanhamento farmacoterapêutico, lembrar também que a administração de medicamentos é um serviço que pode ser prestado também pelo farmacêutico dentro das farmácias e drogarias. Ainda em relação aos parâmetros fisiológicos e bioquímicos permitidos, quais as documentações e os registros são necessários? O que é necessário é ter procedimentos operacionais padrões escritos para como que é feito isso, como é dentro do contexto, né, do acompanhamento farmacoterapêutico, e os registros, principalmente a declaração de serviços farmacêuticos. Uma coisa muito importante que as pessoas às vezes não atentam para a RDC, ela é bem clara nesse ponto, onde ele também indica, nesse procedimento, né, nessa conduta de construir o procedimento, ele tem que identificar no procedimento operacional qual que é a metodologia. Por exemplo, glicemia capilar. Nós temos diversos laboratórios que têm caneta, tem o equipamento, mesmo a glicemia, mesmo a fita, tem metodologias diferentes. Então, no procedimento, nós temos que deixar descrito qual é a metodologia, como é que a gente vai higienizar o equipamento, a segurança do paciente está envolvida, né? Porque nós podemos mudar de aparelho. Mudou de aparelho, automaticamente, apesar de você colocar que o seu procedimento vai ser revisto de 2 em 2 anos, ok, é estabelecido, nos é permitido fazer isso. Mas a partir do momento que alterou um item que é fundamental, nós temos que alterar esse procedimento, até para poder capacitar os demais farmacêuticos que estejam nos acompanhando, que estejam fazendo acompanhamento, né? Isso é muito importante a gente lembrar. Principalmente esses equipamentos, né, de autoteste, eles vêm com padrões, eles vêm com tiras que são calibradores, né, de tanto tempo, ou conforme a tira que é modificada, ela tem que ser
calibrado o equipamento novamente. Então, é importante estar tudo descrito em procedimento, né? Todos esses cuidados que são realizados para que o ensaio saia com a maior precisão possível. Lembrando que nesse tópico ainda, para a gente fechar talvez esse tema, mas dentro disso a importância de estar descrito lá, né, no serviço farmacêutico, que não é uma atividade diagnóstica. Não é a intenção diagnóstica, é um acompanhamento, né? É um serviço que vai acompanhar e vai nortear. E é claro, gente, que se vocês me perguntarem, no laboratório de análises clínicas, o resultado é mais específico? Sim, é claro que é. Então, a metodologia do teste rápido é apenas uma alternativa do paciente poder monitorar, para que a gente possa traçar um perfil desse paciente, para que ele leve ao médico, para o médico acompanhar. Ele ficou... Depois de 2 meses, eu retornei no médico. Ele não lembra a metodologia, mas se nós fizermos os registros e temos que entregar o registro para o paciente, ele pode levar ao médico. Podemos fazer depois um resumo desse 1 mês, 1 mês e meio de acompanhamento, ele vai levar ao médico. O médico vai tomar a decisão, depois do que vai tomar da sua conduta. Mas ele pode falar assim, olha, vá agora fazer um exame laboratorial, que aí vai ser bem mais específico, né? Tomar bastante cuidado com isso. O que seria avaliado na fiscalização em relação aos parâmetros fisiológicos e bioquímicos realizados na farmácia? Tentar ajudar também aqui na discussão também. Realmente a declaração de serviço farmacêutico mesmo, né, que é o registro de toda a atividade que foi feita ali, que a gente vai verificar o que foi feito. Então, por isso que a declaração de serviço farmacêutico tem que ser bem preenchida, né, na RDC Pro 44, tem todos os itens que tem que constar. Então, realmente o principal mesmo é a avaliação desse documento, mas também tem outras questões, né? O registro comprova quem está fazendo esse serviço, a pessoa, por exemplo, a aplicação de medicamentos, né? Então tem que ser um profissional devidamente habilitado. Então a gente vai saber quem que aplicou, né, o medicamento, questão assim, de treinamento da pessoa que fez aquele serviço farmacêutico, né? Então não vou ter os registros de treinamento dessas pessoas. Então, os procedimentos operacionais padrão, que o Alessandro comentou aqui, são muito importantes mesmo. A gente pensa aos poucos, né? É uma coisa assim, de faz o procedimento e deixa de lado lá, mas às vezes a gente nem tem ciência que tem aqueles documentos. São importantíssimos esses documentos que mostram como a gente vai fazer, periodicamente tem que fazer a revisão desses documentos, né, desses procedimentos, está aplicado à minha rotina mesmo, né? Então, a gente vê os procedimentos, vê os registros, né, que comprovam a realização desse serviço. Como o Alessandro comentou também aqui, o pessoal já, a calibração, né, do esfigmomanômetro, né, dos kits, né, então são importantes, porque se o equipamento ele descalibrado, então a gente vai estar fazendo uma medição errônea, né, então a gente pode estar com hipertensão, a gente não está fazendo um falso negativo aí, né? Então é importante a calibração, né? Isso aí tem outros, depende do serviço farmacêutico, a gente vai ter outros requisitos, né? Que a gente pode avaliar. Outra observação também é com relação ao ambiente, né, destinado à prestação de serviço farmacêutico, né? De ficar atento se né, na hora da fiscalização a gente, né, verifica se aquele local ali é adequado, né? Se ele é um local que oferece privacidade ao paciente, né, ao usuário, se tem todo o material necessário, né, igual a gente sabe, bancadas, tem que ter lá sabão líquido, toalha descartável de uso individual, né, o gel bactericida. Então, são componentes também que até na própria RDC 44, né, cita, né, quais são, se tem todos os aparelhos ali para poder realizar de acordo com aquele procedimento, né? Se eles têm registro na Anvisa também, né? A gente tem que ficar atento àquilo que está sendo adquirido, né, pela drogaria. Então, também são outros itens observados, né? Além do manual de boas práticas farmacêuticas, né? E os procedimentos, né, escritos, treinamento, né, que o Ailton já complementou. De forma geral, é bom desmistificar um pouquinho essa questão do que vai ser fiscalizado, né? Então, a gente também é limitado nossas ações e também já fui responsável técnico por drogarias, né? Então, a gente tem aquele medo da fiscalização, né? O medo da legislação. Então, a gente acaba tendo um pouco de receio até de compreender. Mas é bom deixar alguns pontos bem claros, porque a norma,
ela fala, de forma geral, o que deve ser feito, por exemplo. Pode ser feito, né? A medição, por exemplo, da glicemia capilar. Mas ela não vai falar o como. Onde vai estar o como? Cada farmácia vai fazer, então vai estar no procedimento operacional padrão. E mais do que isso, durante a fiscalização, a gente quer ver o quê? O registro de como aquilo foi feito, para tornar a evidência que realmente, muito mais de cumprir a legislação, a norma está sendo empregada em prol dos pacientes. Então, está sendo registrado, aqueles registros ali podem ser utilizados para o acompanhamento do paciente, para um direcionamento para outros profissionais de saúde, ou realmente poder acompanhar, por exemplo, no caso de manipulação, que aquele produto manipulado para atender aquela especificidade daquele paciente realmente está atingindo o seu objetivo, já que não tem ensaios de bioequivalência, biodisponibilidade, igual os medicamentos industrializados, né? Então, esse acompanhamento para a farmácia de manipulação é a principal evidência que o produto manipulado dela atende àquela especificidade. Então, é desmistificar um pouquinho, olhar a resolução com carinho, né, de uma forma geral, e ler o que eu posso realmente pegar da resolução, prestar esse serviço, que, na verdade, ele não é obrigatório, né, ele é opcional. Então, nem todas as farmácias e drogarias vão fazer, mas quem for fazer da melhor forma possível, entendeu? Então, é colocar ali o que o farmacêutico aprendeu lá nos 5 anos, né, de banco, de faculdade, né, e tentar fazer da melhor forma possível, que com certeza vai estar cumprindo a legislação. Um outro ponto que a gente tem que sempre linkar, que vai estar lá no final da RDC, mas linka aqui nesse ponto também, principalmente na questão dos parâmetros bioquímicos, foi feito tudo isso aqui que foi dito. O resultado daquilo, nós vamos descartar. Então, nós temos que estar atentos do PGRSS. Né? Então, lá no final da resolução, vai estar a questão do plano de gerenciamento. Então, isso é muito, muito importante. Né? Porque eu tenho um parâmetro bioquímico, o que importa? Todas as farmácias e drogarias podem fazer, como o Alessandro alertou. Nós podemos fazer, ok, vamos fazer? A gente colocou, tem que ter um espaço adequado, cumprir, ter a privacidade, ter todos esses pontos, ok? E também nós temos que preocupar com o plano de gerenciamento, que aí nós temos que registrar, né, no órgão ambiental, né, que a gente vai estar trabalhando, né, no caso em Belo Horizonte, a gente vai para a SLU, por exemplo, ok? Vai também na vigilância sanitária para poder regularizar, tem que ser aprovado esse plano. Então, dentro desse contexto, nos procedimentos, você tem que contemplar isso também. Né? Brandão, só essa questão do PGRSS, estaria fazendo outro toque que vocês estão comentando, sim, né? Sim. Mas a questão da aprovação mesmo, assim, tem uma previsão de entrega do PGRSS para a vigilância sanitária, mas não aprovação mesmo, porque são as gerenciadoras tem que aprovar. Na verdade, na inspeção mesmo é avaliado, mas não tem aprovação, não. No município, de forma geral, no estado, né, e nacional também, não tem essa necessidade de aprovar, não. Mas porque hoje nós temos alguns municípios que agora até, além do plano de gerenciamento, que você protocola, e você tem um protocolo e vai trabalhando com ele, mas nós temos também a licença ambiental. Então, Belo Horizonte está vinculando com licença ambiental, não sei se Betim, algumas vigilâncias também. Então, se o colega não faz o serviço, não está autorizado, for querer, ele tem que prever essas questões também, né? Então, assim, eu acho que dos parâmetros fisiológicos e bioquímicos, todo mundo pode fazer, tendo a adequação do espaço, dos procedimentos e essas peculiaridades todas que foram apontadas aqui. Né? Eu entendo que os objetivos do serviço farmacêutico, desses parâmetros fisiológicos e bioquímicos, é realmente, que nem o Brandão falou, a prevenção e a detecção de alguns problemas. E você tem que estar atento de não só, quando você realizar o procedimento, de analisar aquele resultado. Né? Porque esse resultado, o que significa para o paciente? O que significa? Que está normal? Está ok? Eu tenho que encaminhar ele para o médico? Eu lembro de uma situação que um colega farmacêutico me contou, que ele foi fazer o teste de glicemia num paciente dele, do cliente da farmácia, deu que estava alterado. Aí ele foi, e aí, o senhor sempre teve algum problema com glicose? O paciente falou, não, nunca tive. O senhor está tomando algum medicamento diferente? Estou, comecei a fazer um tratamento com um medicamento para colesterol. Aí o
farmacêutico, vamos conversar mais sobre o assunto, e foi e verificou que aquele medicamento poderia causar alterações glicêmicas no paciente. Aí eu vou fazer a ficha de declaração, o senhor vai levar no médico, e o paciente levou, o médico realmente mandou fazer outro exame, confirmou e trocou o medicamento, a medicação. E esse paciente, o farmacêutico me contou, falou, o paciente voltou lá, super satisfeito com ele, né? Resolveu um problema gravíssimo, né? Que poderia causar um diabetes nele, uma coisa assim. E realmente é o objetivo, né? A prevenção e a detecção de problemas. A norma já prevê isso, né, pessoal? Lá fala que no procedimento você tem que dar as suas referências. E as referências não é para você dar o diagnóstico para o paciente, mas você tem que dar uma referência até para você tomar a decisão de encaminhar. E a norma é clara. Tem que encaminhar para o profissional de saúde. Identificou, você tem que encaminhar. E aí, por isso, você tem o encaminhamento também. Isso é importante falar. Nós recebemos uma pergunta do Alex Henrique Toledo, que está nos assistindo ao vivo pelo Facebook, com a seguinte pergunta: podemos fazer acupuntura auricular? O profissional farmacêutico pode, né? Mas não é um serviço que pode ser prestado dentro da farmácia drogaria. Não está na lista dos serviços que podem ser prestados conforme a RDC 44 de 2009. Tem sim uma discussão, né, Alessandro, de revisão da RDC 44, né? E aí, mas ainda está em revisão, ainda não tem nem consulta pública, ainda não. Então a gente não sabe quais, assim, com a discussão, quais serviços farmacêuticos ainda podem ser, né, disponibilizados. Então, hoje o que tem na 44, como o Alessandro comentou, né, são esses previstos. Então, realmente, a gente, né, tem essa questão. Né, só complementando, né, que Eu acho que a proposta na revisão contempla isso, porque se trabalha, quando se fala de auriculoterapia, auricupuntura, Alex, a gente trabalha com a visão das práticas integrativas complementares, que é bem estabelecido no Sistema Único de Saúde, pelo próprio governo, né, o incentivo a essas práticas. E você pode trabalhar no consultório, que você pode montar, né, o consultório ele é à parte, nós vamos abordar sobre isso, pode trabalhar de outras formas também, como a ação do farmacêutico, que está habilitado para poder fazer. Nessa perspectiva de alteração da 44, vem para ampliar e não restringir. Né? Naquele momento, né, nós estamos falando de 8 anos atrás, em torno, era um momento peculiar, particular. Então, acho que agora avançou e deve encaminhar, como o Heitor falou, para trabalhar essa visão mais ampliada do então, serviço. a gente discutiu com a Anvisa, né, que tem que ficar claro quais realmente são esses serviços, para ficar claro na fiscalização também, né, e né, para a gente ficar bem claro o jogo, claro, assim, para ter que né? transparente também, ficar mais claro. No que se refere à administração de medicamentos, quais medicamentos podem ser administrados e quais medicamentos não devem ser administrados na farmácia ou drogaria? Não tem uma lista assim de que pode e que não pode, né? Vai ter, né? Você está comentando que os hospitalares, de uso restrito hospitalar, né? Esses medicamentos nem devem constar, nem não devem existir na farmácia. Né? A gente encontrar isso é uma irregularidade grave, né? Porque está um desvio de medicamento que é do SUS, né? Ou né, hospitalar, que está no mercado, não pode, né? Esse não pode mesmo. Agora tem alguns medicamentos assim, críticos também, assim, de um risco, né? Vai depender do tipo de medicamento, também pode ter um risco. O injetável pode ser aplicado na farmácia, né? Agora geralmente o que se vê, né? A inalação, né? O medicamento por inalação também, né? Comum, mas realmente depende assim, a classificação daquele medicamento mesmo, né? Por exemplo, tem a penicilina, que a gente tem essa discussão, né? Não tem uma legislação, assim, em alguns estados tem, é um ponto polêmico, né? Mas realmente, por exemplo, num caso de uma reação adversa grave, né? A farmácia, a drogaria não tá capacitada, então tem estrutura para atender isso aí, né? Então é um risco muito grande, então não se deve, não tem uma lista negativa, restritiva, assim, o que não pode, né? Uma coisa que o pessoal me perguntava muito sobre a questão de aplicação e de injetáveis é aquelas embalagens multidoses que vem com 3, 5 ampolas, né, de uso na farmácia, né, de uso, mas que vem uma caixa com 5 ampolas. Você poderia aplicar uma ampola no paciente e guardar as outras para outro paciente. Aí ele sempre orienta que não pode. Né? A farmácia não pode manter dentro dos alimentos uma embalagem múltipla aberta. Então, tem que aplicar, o médico prescreveu lá
Para tomar, o paciente tem que levar a caixinha com as outras 3 ampolas. Não pode ficar na farmácia. A gente tem a RTC 80 de 2006, né, de fracionamento, né. Aí tem alguns medicamentos que são fracionáveis, são muito poucos, né, que existem disponíveis, né, infelizmente, né, mas não, esses fracionáveis, né, podem ser, né, vendidos assim com a bula, né, sua parte fracionável, desde que feito no local adequado também, tem estrutura, né, um local específico para fazer esse fracionamento também desses medicamentos. É um outro exemplo também que pode ser, né, administrado assim, né. Dentro da administração de medicamentos, falando dos injetáveis, lembrar que toda documentação e registro são necessários, né? Tem que deixar registrado a prestação de serviço farmacêutico e deixar registrado tudo o que aconteceu. O médico, o nome do paciente, os dados do laboratório, qual que é o medicamento, enfim. Isso aí tem que estar devidamente registrado. Então, isso linka, quando nós falamos que encontramos na fiscalização, a questão de desatualizados. Por que a gente sabe que está desatualizado, pessoal? Quando o fiscal, seja da vigilância ou do conselho, ele chega, o Descartex está cheio de medicamento. Não foi coletado. E a coleta, nós sabemos, pelo plano de gerenciamento, se você pegar uma vez por mês, aquela questão como toda, aí está cheio. Aí nós encontramos lá o último registro de 2, 3 meses atrás. Então, são evidências que mostram que denuncia a possibilidade de um erro e tem que ser verificado e orientado o colega. Então, assim, a questão de documentação está ali. O que é avaliado na fiscalização? Vai fiscalizar o procedimento operacional, se tem conduta, não é isso? O que está acontecendo, se tem as técnicas descritas, se faz da forma correta. E é isso que eu acho que a gente avalia os procedimentos e tudo mais, entendeu? E, lógico, a farmácia que vai fazer a administração, ela tem que ter estrutura. Aí vai na questão das resoluções, que vai da estrutura mínima para se ter. Olha, eu queria administrar num cantinho ali. Não existe isso, né, gente? Nós temos segurança do paciente. Nós não podemos esquecer que a farmácia é um estabelecimento de saúde. E mais, profissional farmacêutico é o responsável técnico. Então, nós temos que preservar a saúde da população. Não é num cantinho que eu vou administrar. Numa sala adequada, com equipamento adequado, com a estrutura adequada para ter a segurança tanto para o paciente quanto para a gente, né? Em relação ainda sobre os medicamentos, quais as Tanto, por exemplo, inalatório, né, por meio de uma nebulização, por exemplo. Então, como que é feita a higienização dessas máscaras posteriormente? Então, tem que estar previsto no procedimento e registrado que essas limpezas foram feitas, bem como a declaração de serviços farmacêuticos. Então, na RDC vai vir todos os itens específicos lá que tem que estar registrados em relação, inclusive a via de administração, lote do medicamento. Então, tem vários pontos aí que tem que ser preenchidos na declaração de serviço farmacêutico quando administrados esses medicamentos. Bom, eu acho que o Alex Nunes, acho que era isso que ele queria da nossa resposta que a gente colocou, né? Lembrando que um ponto importante, né, que o Alessandro colocou, que a administração de medicamentos não são injetáveis. Nebulização também foi colocado. Da limpeza, da troca, né? Por que você fala isso? Olha, quem trabalha no hospital sabe muito bem como, né? Quem trabalhou no hospital sabe muito bem como que é a luta no pronto atendimento para a gente poder manter os procedimentos todos corretos nessa situação e os equipamentos adequados. Então, na drogaria, na farmácia que fizer, também não será diferente. Tem que tomar um cuidado com o equipamento, a borrachinha vai desgastar, nós temos que trocar, tem que ter tudo isso, né? E acompanhar bem o paciente e ter estrutura mínima para poder fazer. Acho que ficou respondido, Alex. Recebemos uma pergunta também via Facebook da Adriana sobre a exigência de calibração do termohigrômetro. A Visa Local exige que o farmacêutico faça análise dos parâmetros apresentados no certificado de aprovação da empresa responsável. Como é realizado e como o farmacêutico deve proceder quanto a isto? Também pensando no serviço de vacinação. O termohigrômetro é poder realmente verificar as condições de armazenamento, né, de temperatura e umidade desses produtos. Então, esses equipamentos têm que ser submetidos a uma calibração para a empresa devidamente regularizada perante o Inmetro, o IPEM, no caso, que é o órgão do Inmetro em Minas Gerais, né? E o que a gente já notou durante a fiscalização é o quê? Chegou o equipamento, demonstrando que o equipamento não estava correto, o laudo, né? Desculpa, o laudo de calibração, demonstrando que o equipamento não estava adequado e o farmacêutico não fez uma análise em relação àquilo.
Então, ele vai ter os parâmetros, é como se fosse um resultado de um laboratório de análises clínicas. Então, vai ter o resultado, vai estar dentro ou não desses resultados. Às vezes, pode ser necessário uma adequação desse equipamento, quando não é possível, tem que fazer essa substituição. É esse tipo de análise que é necessário. Não adianta só calibrar e não analisar esses resultados. Tem que ser realmente pagar pelo serviço, mas que realmente os resultados tragam melhorias aí para garantir que realmente os produtos estão sendo armazenados de forma correta. Só complemento, né, assim, o importante, né, qual a faixa de calibração que foi feita, né, calibração que, né, que realmente se abrange o produto dele lá para ser o armazeno a 2 a 8, né? Se ele não foi calibrado nessa faixa, então aí é um erro, né? Também o desvio também de medida também é importante avaliar. Atende, né, o que eles estão ao objetivo, né? Qual que é a faixa de temperatura que está sendo medida, né? Nesse sentido, o que muitos colegas perguntam, às vezes a pergunta até é um pouquinho anterior. Quando nós compramos o equipamento, podemos comprar o equipamento. Será vendido. É entregue o laudo dele, que ele foi lá da fábrica, está ali tudo direitinho. Só que isso aí é uma das etapas. Eu vendi, mas você comprar um produto de uma empresa que ela é credenciada, certificada, e você também, eu paguei, vamos pensar aqui, R$150 no termograma. E estou pagando mais R$50 para fazer a calibração dele, para verificar. Porque ele vai ter que vir comigo com o selo do Inmetro direitinho para essa empresa, atestado que ele está. Qual faixa? Eu vou fazer vacina, nós vamos discutir depois, então tem que estar dentro dos parâmetros. Eu vou trabalhar apenas com almoxarifado, um almoxarifado onde não é uma câmara fria, não tem nenhum medicamento nesse perfil, é outro resultado. Tem hospitais, por exemplo, que vão trabalhar com outra faixa, porque tem alguns medicamentos hospitalares que a temperatura não é a temperatura ambiente. Ele coloca lá que é até 20 graus. Então, tem que entender o colega qual é a necessidade, qual é a sua realidade de trabalho. Então, na drogaria, qual que é a realidade? Nessa faixa? Então, é nessa faixa. Então, eu compro o equipamento, mas eu também tenho que calibrar. E vocês, né, manipulação principalmente, mas a drogaria tem que ter essa visão também. Você tem um programa de validação das suas qualificações, dos seus vidraria, de balança, de estufa, de tudo mais. E a farmácia tem que começar a pensar nessa forma. É um custo, é despesa, mas é um investimento, porque você está garantindo que você tem uma empresa que vai pegar todos os seus equipamentos, todos os seus termogrômetros, que seja, e vai fazer, dentro da lei, geralmente é 12 meses, trimestral, enfim, vai estar lá para você, cada equipamento, onde você vai fazer a sua validação dele. Então, a empresa vai na sua farmácia, vai calibrar e vai te dar o laudo. Então, a questão é essa, quando a vigilância imagino cobra, é para identificar, olha, você comprou, mas você calibrou, está dentro do parâmetro, você comprou uma coisa que está errada. É a questão da qualificação de fornecedores, que também é uma etapa dos procedimentos que a gente trabalha. Nós recebemos também a pergunta via Facebook da Gabriela. Na hora da renovação do alvará, optei por não fazer aplicação de injetáveis, aferição de pressão arterial e perfuração do lobo auricular. Mesmo assim, preciso ter um ambulatório dentro do estabelecimento? Não, os serviços farmacêuticos, eles não são obrigatórios, né? A drogaria e a farmácia podem optar por fazer ou não. Se caso não preste o serviço e tiver, vou considerar um não ambulatório aí, Gabriela, assim, eu vou considerar uma sala aí, né, para poder fazer esse serviço, se caso tiver em aprovação de projeto arquitetônico, esse tipo de destinação, quiser dar uma nova destinação a esse ambiente, por exemplo, transformar num almoxarifado ou numa copa, aí é só fazer as alterações de projeto arquitetônico, se caso não for utilizar para esse fim. Então, tem que fazer adequação. Várias perguntas também em relação à RDC 44 são referentes ao consultório farmacêutico dentro da farmácia. Se pode, se é permitido, se não é permitido, esse tipo de situação. A Lei 5991 de 73, no artigo 55, ela é bem clara. É proibido utilizar na farmácia, né, para qualquer tipo de consultório, seja farmacêutico, seja médico, seja qualquer um. Então, é proibido consultórios dentro de farmácia e drogaria.
Então, pode ter a sala dos serviços farmacêuticos, sem problema nenhum, só não pode declarar como consultório, né, bem como não podem ter consultórios de diferentes profissionais dentro do estabelecimento. Isso aí é proibido desde 73. Agora, é permitido ao farmacêutico ter o seu consultório fora do ambiente de farmácia e drogaria. Aí tem vai ser fiscalizado como um consultório de profissional de saúde. Então, vão seguir outras legislações para poder estar orientando a respeito disso. Aí a Khadija vai detalhar um pouquinho mais aí para a gente quais essas normas para aprovação de projeto arquitetônico e também para fiscalização de forma geral. Quanto à questão da elaboração e aprovação do projeto arquitetônico, aí ele já vai seguir a RDC 50 de 2002, que ela é voltada para estabelecimento de saúde, que é o caso do consultório farmacêutico, e a questão da RDC 63 de 2011, que lá ela vai estabelecer os requisitos de boas práticas de funcionamento de serviços de saúde. E seguindo também a questão do que é necessário, a documentação, aí tem a resolução SES, que é a 5711, que é a questão da concessão, do alvará sanitário. Então, lá também é disponível, é disponibilizado quais são os documentos necessários para poder, no caso, funcionar, habilitá-lo a funcionar como consultório farmacêutico, mas como o Alessandro já deixou bem claro, fora de uma drogaria, de uma farmácia ou de uma farmácia. Completando o que a Khadija colocou, a gente disponibilizou no portal da Vigilância em Saúde, que é vigilância.saude.mg.gov.br, sem o www antes, gente. Lá tem os serviços da vigilância sanitária, onde que tem o passo a passo para qualquer estabelecimento, seja uma drogaria, seja um consultório farmacêutico, de como ele regulariza perante a vigilância sanitária. Então, está um documento bem detalhado, onde que ele traz desde a aprovação de projeto arquitetônico, quem é necessário aprovar, quem é dispensado de aprovar, depois os passos para a inspeção sanitária, depois os passos de como obter a autorização de funcionamento da Anvisa, quando necessário, e, por fim, o alvará sanitário. E também a como é feita as renovações. Então, ficou um documento bem detalhado que ajuda a qualquer estabelecimento do controle sanitário buscar a forma correta de regularização perante a vigilância sanitária. Só complementando também, Alessandro, que o projeto arquitetônico, alguns que são isentos, outros não, A drogaria também, a farmácia de manipulação também tem que apresentar o projeto arquitetônico, na vigilância sanitária do município, aí vai ter aprovação ou na vigilância sanitária do município ou da regional de saúde do estado, Só complementando também. Eu queria falar também algumas dúvidas dos colegas que me ligam sobre a questão de se é necessário fazer uma pós-graduação para trabalhar com um consultório farmacêutico. De acordo com a resolução 585 e a 586 do Conselho Federal de Farmácia, todo farmacêutico inscrito no conselho da sua jurisdição, no caso Minas Gerais, pode exercer atividades clínicas. Então, não estou falando que você não precisa fazer. Se você quiser, eu acho que é adequado fazer uma pós-graduação, você se preparar, mas não é necessário. Todo farmacêutico inscrito pode exercer atividades clínicas. Outra dúvida que o pessoal tem também é em relação aos documentos que o Conselho exige para registrar o consultório farmacêutico autônomo, aquele que porta aberta ao público. A relação de documentos você vai encontrar no nosso site e são os documentos necessários para abrir uma empresa, como o contrato social, o CNPJ, o CNAE, a vistoria da vigilância sanitária, o laudo de vistoria, o alvará sanitário. São os documentos básicos para um registro de uma empresa. Olha, a questão do consultório é um tema que esse ano a gente teve bastante demanda, conversamos com alguns colegas em algumas regiões do estado sobre isso, e consolidando isso é muito importante. Aí o pessoal, olha, vamos fazer o consultório. Ok, mas nós temos legislações, Então, a lei federal ela tem uma questão maior sobre resoluções. Então, como bem claro aqui, só para a gente resumir a ópera sobre isso aí, o consultório farmacêutico ele vai ser de uma forma autônoma, ou seja, externo à drogaria, externo à farmácia. Então, o consultório farmacêutico, lá no site da Vigilância Sanitária, como foi colocado, vocês vão encontrar lá concessão e renovação de alvará sanitário, que vai abordar de uma forma bem única, que eu vou falar dessa forma, porque a gente olha várias legislações, mas lá vai estar referendando todas, que é a RDC 50,
da Anvisa, a RDC 63, né, da Anvisa também, que é de 2011, a resolução da SE 5711, que é de 2017, e a lei estadual 13.317, que já é de 99. Então, ela está consolidando todas essas legislações que o Estado disponibilizou, ou seja, é um passo a passo que está mastigado para que tenha um caminho, né, e facilita a vida. Então, o farmacêutico que abre um consultório, ele vai trabalhar nessa perspectiva, assim como um profissional de odontologia, de medicina veterinária, de medicina, faz nesse contexto como um todo. Ele segue essas regras, ok? A documentação para o conselho também está disponível e vai trabalhar como uma empresa, perfeito? O estabelecimento farmacêutico, drogaria e farmácias, ele tem o quê? O cuidado farmacêutico, o aconselhamento farmacêutico, serviço farmacêutico, independe do nome que o colega está fazendo dessa forma, né? E aí ele vai trabalhar o acompanhamento farmacoterapêutico do paciente. Aí nós temos não só a RDC 44, mas também o que preconiza a Lei 13.021. No artigo 13º, você dá uma olhada lá de tudo que é obrigação nossa fazer. Perfeito? E conciliando com o serviço farmacêutico que está descrito na RDC 44. Então, isso é muito importante a gente falar. Eu não posso fazer? Não, não pode fazer. O que o Rodrigo acabou de colocar, que é muito importante, eu posso fazer clínica? Sim, podemos. As especializações, mestrado, ou seja, lato sensu e estrito sensu, são muito importantes para nós, né? Nós incentivamos sempre a capacitação, né? Isso é muito importante. A questão da especialização, da obrigatoriedade, a gente coloca só na questão de prescrição de medicamentos, sujeito à prescrição médica, mas que tem que ter o quê? O acordo colaborativo. Só para a gente entender da obrigatoriedade aí da pós-graduação. Mas sempre é bom lembrar, a pós-graduação é muito importante para que a gente possa acolher e ter mais segurança ao paciente, clinicamente. Nós recebemos outra pergunta via Facebook. Eu esclareço, aproveito para falar que em alguns momentos a gente vai voltar em alguns temas de acordo com as perguntas que vão chegando. Então, sobre o tema de serviço farmacêutico glicemia capilar. Os reagentes para realizar os procedimentos de manutenção do aparelho não são facilmente fornecidos pelo fornecedor, tendo dificuldade para adquiri-lo. Como proceder nesse caso, visto que é uma exigência da vigilância sanitária? Para obter o registro desses produtos perante a Anvisa, eles têm que ter todo esse aparato. Então, ele não é registrado perante a Anvisa sem disponibilizar todos esses aparatos. E aí, o que a gente reforça é sempre na questão da qualificação dos seus serviços, né? Então, é verificar quando for decidir qual aparelho que eu vou comprar. Eu tenho que saber realmente como que é, o que eu preciso além disso e como que eu obtenho. Geralmente, no site dos próprios fornecedores, né, dos detentores de registro, que podem ser consultados através do site da Anvisa, já consegue saber quem são os detentores do registro e entrar em contato com essas empresas. Aí já leva um pouquinho para o lado público, né? Durante a questão das licitações, já são colocadas todas essas questões. Então, assim, para o serviço público já são fornecidos com tudo que é necessário para poder fazer essas calibrações. E importante é conhecer o manual. Esses produtos, né, equipamentos eletrodomésticos de forma geral, é possível consultar o manual de utilização também do equipamento, que seria aquele paralelo da bula, né, do medicamento no site da Anvisa. Então, lá vai estar direitinho qual que é a solução que tem que ser utilizada, se tem a fita de calibração, não tem, a cada quantos ensaios você tem que utilizar aquela fita novamente. Então, esse manual, ele faz parte do dossiê de registro desse produto e é disponível no site da Anvisa. Lembrando que vem junto, né? Estão juntos. Quando você compra, vem junto. Quando você compra, eu vou falar da questão do hospital, vários anos no hospital, a gente compra uma quantidade de gramas e você vem com todo o equipamento. Quando você compra na drogaria, já vem mais, não unitarizado, mas você já vem a caixinha para cada um, tudo direitinho. Então, nessa caixa, tem o equipamento, tem o lote, tem a fita e tem os equipamentos para poder fazer a limpeza e tudo mais, né? E fazer os procedimentos. É muito importante ficar atento com a qualificação do fornecedor, mais uma vez, a importância da segurança para o paciente. Sobre as vacinações, o que é permitido sobre a vacinação na drogaria e quais as condições para a aplicação das mesmas em farmácia? Geral, assim, panorama geral das vacinas, né?
aplicação de vacina, fornecimento e aplicação de vacinas em drogarias e farmácias. A discussão toda tinha uma resolução do Conselho mesmo de Farmácia de 2014 mesmo, né? Falava já expressa a possibilidade, né, do farmacêutico aplicar vacinas, né, fornecer as vacinas. E também na mesma época da publicação da Lei 13.021, Lei Federal 13.021, né? Que deixou bem claro assim no texto dela a possibilidade de fornecimento e aplicação de vacinas em drogarias e farmácias, né? A lei não define, coloca o termo drogaria, fala farmácias, né, de qualquer natureza, inclui as farmácias particulares, né? Então a discussão iniciou muito com a publicação da lei, né? Mas a lei 5991 já trazia a informação de que os medicamentos podem ser aplicados em drogarias. Então já é um entendimento, já pode até remontar até mais anteriormente, né? Que a vacina é um medicamento também, né? Então tem alguns, mas ela é um medicamento mais específico, assim, tem umas peculiaridades, né? A questão da conservação do medicamento tem umas especificidades diferenciadas, né? Então, geralmente é uma temperatura diferente da padrão, né? De temperatura ambiente, né? Então, as condições de armazenamento são muito críticas, né? Para esse serviço, para o estabelecimento executar esse serviço. Então, ele tem que realmente avaliar se tem as condições principalmente de armazenamento desse produto, né? Então tem que ter o equipamento que mantenha aquelas condições. Então, né, a gente não vai citar aqui quais são, mas pode ter com a câmara fria, né? Depende aí do refrigerador, depende da qual que é a especificação de temperatura que esse medicamento tem que ser armazenado, né? Então é assim, a questão importante também questão de falhas de energia, né? Faltou energia elétrica. Então, como o estabelecimento vai manter o fornecimento dessa energia elétrica, um gerador, com outro equipamento substitua isso, né? Então tem que avaliar as condições, né, da farmácia drogaria, qual a solução alternativa, né, para manter, mas ele tem que demonstrar que faltou energia pública, né, tem que resguardar que aquele medicamento está armazenado. Né? Então, tem uma série de questões. Como é o estabelecimento de saúde, tem uma RDC específica, né? Saiu sobre isso agora recentemente, em 2017, a RDC 197, né, desse ano, e ela traz bem detalhado quais são os requisitos para a aplicação de vacinas. Né? Pode citar também a questão do CNES, então a farmácia, a drogaria, né, como estabelecimento de saúde, já tem que ter o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, né, aplicação de vacinas, no alvará nosso sanitário, né, vai ter que apresentar essa informação que o estabelecimento aplica vacinas, né, no alvará sanitário. Então, como a gente falou, colocado serviços farmacêuticos, mas se ele aplica vacinas também aparece serviços farmacêuticos e vacinas também no alvará sanitário. Né? É importante também o registro das doses, né, que são aplicadas, tem que comunicar isso para o Ministério da Saúde. Então tem um sistema nacional, SIPNI, Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização, né? Essas vacinas têm que ser, né, informadas, né, para o Ministério da Saúde, também na vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, né? A questão do alvará sanitário, né? É uma avaliação tanto da vigilância sanitária quanto da vigilância epidemiológica, então tem essa questão, né? A prescrição, né, as vacinas que não são do Programa Nacional de Imunização têm que só dispensadas mediante a prescrição, né? As normas. Assim, a RDC 197 de 2017 é a RDC principal que trata sobre isso, né? A gente tem uma nota técnica no Estado também, anterior à RDC, né, que traz algumas instruções também para a vigilância sanitária mesmo, né, quanto a algumas dúvidas, questionamentos, né, mas que trata a questão de, por exemplo, também a vacinação extramuro, quando a vacina não é feita dentro da farmácia drogaria, há essa possibilidade, mas é bem explorar com a situação esporádica, assim, né, como, por exemplo, pode citar aqui uma campanha, né, então não é uma coisa de rotina, não. E isso aí tem que ter uma aprovação pela vigilância sanitária e pela vigilância epidemiológica. Vai aprovar o local que vai ser feito isso, né, o transporte, muito importante o transporte, eles fazem o transporte adequado de vacinas, a questão de manter a segurança e a eficácia daquele medicamento. Né. De forma geral, é isso.
Recebemos a pergunta também via Facebook do colega Wallace Correia. Podemos prescrever antimicrobianos se fizermos pós-graduação? A vigilância sanitária ela não regula exercício profissional, né? É conselho de classe que faz isso. Então, na vigilância sanitária, na fiscalização, a gente vai ver se é o profissional habilitado. Atualmente, o conselho permite os medicamentos de prescrição, independente se tenha a especialização ou não, para poder estar fazendo essa atividade. E fora isso, a gente tem algumas normas específicas, por exemplo, mesmo que a gente tem outros conselhos de classe, por exemplo, que permitiu ao profissional prescrever isotretinoína. Só que é um medicamento que está na portaria 344, que fala que é específico de médico odontólogo e médico veterinário. Então, mesmo que o conselho permita, nesse caso, a gente tem a legislação sanitária que a gente deve seguir, que infelizmente a gente não vai estar permitindo nesses ambientes aceitar esse tipo de prescrição, né? Porque já tem a limitação legal sobre qual profissional que pode estar fazendo isso. Então, complementando, vem muito em cima do que a gente comentou aqui, a questão da prescrição farmacêutica 585 e 586. Quando se trabalha com medicamentos sujeitos à prescrição, só será permitido se ele tiver essa qualificação, mas se tiver um acordo colaborativo. Por exemplo, dentro do hospital, tem algumas ações que os farmacêuticos acompanham. Então, tem os resultados laboratoriais que vão trabalhando a farina, outros medicamentos, então o pessoal vai controlando isso e trabalhando essas alterações. Então, tem um acordo colaborativo com o médico, que ele vai poder fazer alguma ação. Então, ele vai trabalhar a redução, o acompanhamento farmacoterapêutico, quando a gente trabalha dentro do SUS, você tem todo mundo integrado, e aí cada profissional tem sua ação, qual retornar, e o farmacêutico vai alterando essas questões. Mas você tem um acordo colaborativo. Então, a questão é, como que seria a prescrição do antimicrobiano? Em qual contexto? Como que a gente vai fazer um acordo colaborativo com o médico para acompanhar os seus pacientes? Essa é uma questão que a gente tem que entender. Dentro de um protocolo, dentro de processos, procedimentos estabelecidos, ok. O ambiente hospitalar nos permite isso, dentro do SUS nos permite, mas qual que é o contexto? A antibiótico terapia tem suas particularidades, então não é para falar, olha, eu vou mandar o paciente para você, você vai olhar a garganta, ele está aqui, tem isso. Não está previsto dessa forma. Né? Então, a gente entender o contexto como um todo. Né? Tendo, sim, um protocolo junto com a instituição, com a clínica, com os médicos, ok, vai ser estudado, mas tem que estar bem embasado. E aí é dentro de um contexto. Né? Eu vou na drogaria e vou fazer a prescrição para ele que o médico mandou. Você tem um protocolo de ações que é estabelecido, assim como se faz no SUS. Ok? Lembrando que nós temos uma RDC 20 que fala sobre a questão dos antimicrobianos e que eles têm que ter o controle do SGPC. E o farmacêutico não está previsto nessa questão. Né? Então, quem pode prescrever para o comércio, para a prescrição para o comércio de antimicrobianos e portaria 344 são os médicos veterinários, os dentistas. Uma pergunta do Marcelo Nunes. Sobre um modelo único de POP para as drogarias, existe a possibilidade de isso se tornar realidade? Não. O que a gente quer é que realmente um procedimento ele tem que retratar a realidade daquele estabelecimento. Então, por exemplo, no caso da glicemia, que a gente utilizou como maior exemplo aqui, se o equipamento é diferente das duas farmácias, como é que você vai ter o mesmo procedimento? Então, é impossível que se tenha procedimentos iguais, entendeu? Claro que a gente sempre pode aproveitar as boas ideias, melhorar, mas é daquele estabelecimento, é como aquele estabelecimento cumpre a legislação, né, coloca em prática a legislação de forma geral no dia a dia, e mais importante, né, porque independente de quem presta aquele serviço dentro da farmácia e drogaria, faça da mesma forma, para ter confiabilidade disso. Então, não tem como fazer procedimentos operacionais padrões para todas as drogarias, porque são realidades diferentes e não vão retratar realmente a realidade do serviço que é prestado naquele local. Só complementando também, que na troca de responsável técnico, né, que o novo responsável técnico faça uma avaliação de todos os procedimentos, né, e para ele realmente aprovar aquilo lá, né, e realmente ele ter ciência e
realmente fazer as alterações, o que ele vê foi na revisão deles, importante também. Eu acredito que é o seguinte, talvez o que o colega, não, né, vou supor aqui, tá, colega? Não sei se é isso que eu queria. Ele fala assim, olha, me dá um modelo padrão que eu vou preencher. Talvez seria essa a ideia. A questão toda é, o modelo padrão você já tem. A RDC fala qual esquisito você tem que cumprir. E aí você coloca o tópico e vai explicar. O como fazer é a sua expertise, é o seu know-how, é a forma que você desenvolve, né? E como que você vai treinar e capacitar seus colegas para poder desenvolver. Então, assim, aí é particular de cada estabelecimento. Olha, qual que é o, dentro desse contexto todo, como é que é o trajetório do lixo que eu produzo? Cada um tem um plano arquitetônico ali. Então, vai variar. Então, assim, o padrão você tem, ó, é aquilo tem que constar. Agora, os dizeres é particular de cada estabelecimento mesmo. Sobre a atenção farmacêutica domiciliar, que também está prevista na RDC 44. Quais os serviços podem ser prestados e quais as documentações e registros são necessários para evidenciar? Os mesmos serviços são previstos na RDC 44/2009, né, que a gente já colocou aqui. A única diferença é que, de vez de ser prestado na farmácia ou na drogaria, vai ser na residência do paciente. Mas lembrando aí que o que está previsto na 44 não exime da farmácia e drogaria, né, no que exige a Lei 5991 e o Código de Saúde, de ter o responsável técnico no estabelecimento. Então, ele pode optar por ter um substituto durante essa ação, né, no domicílio, ou então prestar fora do horário que a farmácia ou drogaria está aberta ao público. Olha, isso aí são questões, tudo entra no contexto. Você tem a urgência, emergência, como tudo na vida. Mas vamos pensar que o estabelecimento oferta o atendimento domiciliar, a farmacoterapia acompanhada, o trabalho. Então, se a gente oferta, isso pode ser agendado. Então, você pode, no seu estabelecimento, no momento que você tem um substituto, agendar. Olha, nós vamos fazer, então, atendimento farmacoterapêutico, acompanhamento domiciliar, nos horários tais, de 1 até 4 horas da tarde, dentro da previsão de 1 até às 17, por exemplo. E aí, agendar os pacientes dessa forma. Que aí é um compromisso que você tem com o paciente, está tudo devido, né, e você vai ter um substituto presente. Né, porque o atendimento domiciliar urgente, a gente tem que repensar o que é esse atendimento que nós vamos fazer urgente. Porque, dependendo do que for, a urgência é chamar o pronto atendimento, uma UPA, um serviço especializado nesse sentido. Então, imagino o acompanhamento que a gente faz na farmácia, quando o paciente vai à farmácia, o paciente, olha, não vai porque está acamado, então, perfeito. Então, eu vou agendar o atendimento farmacêutico para ele, o aconselhamento, às 13 horas da tarde, perfeito? Perfeito. Vai ter um substituto lá às 12, que eu tenho que me deslocar até o local, vou ao local, faço o atendimento, acolhimento farmacêutico, retorno, ou posso, dentro da minha área de atuação, do meu bairro, daquela região, agendar já os pacientes. Ó, 1 hora eu vou estar lá com o Rodrigo, depois vou estar com a Ailton, ok? Então, você vai agendando, mas tem que ter o farmacêutico disponível para, no estabelecimento, atender as demais demandas, né? Acho que programação é muito importante, né, gente? Dá para prever. Outra pergunta relacionada à POP, via Facebook, da colega farmacêutica Fabiana. POPs são aprovados em um ano e reprovados no outro. Por que isso acontece com frequência? Bem detalhada a pergunta, tinha que saber o contexto aí, né? Talvez foi alguma atualização de legislação, modificou o procedimento. Lembrando que a inspeção é uma coisa pontual, né, gente? Então, o estabelecimento funciona 365 dias por ano. A gente vai lá, fica 2, 3 dias. Então, a gente não consegue verificar tudo. Às vezes, o fiscal de um ano verificou determinados procedimentos, no outro ano verificou outros. Então, às vezes, vão ter resultados diferentes. E aí é a necessidade, por isso que também se sempre pede a revisão periódica dos procedimentos, né, para poder sempre estar dando uma releitura, ver
posicionamentos diferentes. Por exemplo, a gente vê muito da questão das mudanças de faixa que existem nas análises clínicas, Consensos, né? Dos consensos. Então, é importante que esses procedimentos sejam revisados. Então, é comum, até mesmo o mesmo procedimento, a gente não avalia ele de uma forma completa enquanto a vigilância sanitária. A gente verifica determinados pontos para a gente verificar o cumprimento da legislação. Talvez um colega no outro ano vai verificar outros pontos que não foram objeto de uma análise da equipe. Então, às vezes é comum encontrar esse tipo de colocação. Mas o limite é a legislação, a gente vai cobrar o que está na legislação ali, né? Não vai extrapolar nem a mais nem a menos do que está colocado. Então, é importante estar avaliando isso, né? Esses pontos, e entender sobre essas necessidades, essas diferenças, às vezes, que acontecem durante a fiscalização, por ser amostral. Eu também concordo com isso aí, porque os consensos atualizam, o consenso de hipertensão, de diabetes, né, são atualizados e, obrigatoriamente, como nós comentamos, quando você tem um procedimento de glicemia capilar, de verificação de pressão arterial, você tem que alterar. Tem que entender o contexto, o que é reprovado, o que não é, para a gente poder trabalhar, né? Lembrando que a vigilância tem as suas, é descentralizada, tem os seus parâmetros, pode ser que eles estejam mais atentos agora com, por exemplo, a questão de vacinação, com estrutura, pode ter mais atento com outros pontos, né? Essa é a prioridade, mas acredito que os procedimentos, além de terem que ser renovados mesmo, nós temos que ter as alterações de critérios que são estabelecidos, né? E eu acredito que é dessa forma. No que se refere à declaração do serviço farmacêutico, né, também previsto na RDC 44, quais informações devem conter na declaração e quantas vias devem ser emitidas? Nós temos uma seção lá específica, né, de declaração de prestação de serviço farmacêutico, né, tem o artigo 81, e nela tem lá todas as informações mínimas que tem que conter nessa declaração, que vai ser preenchida de acordo com o serviço farmacêutico que for realizado. E quanto à via, são duas vias. Lembrando que a primeira via, que é entregue ao usuário, né, após o preenchimento, e a segunda via que fica retida, né, no estabelecimento, que é o objeto, né, de fiscalização, que a gente vai verificar de acordo com o serviço que é ofertado, né, pelo estabelecimento, se ele está sendo preenchido, né, no final de cada execução, né, de cada serviço. O Brandão comentou no início que a nossa fiscalização, as principais irregularidades que a gente encontra nesse assunto seria isso. A questão da falta de registro da ficha, né, do serviço, ou então um registro visualizado que a pessoa, você vai verificar lá os descartes, está lotado, e o registro de aplicação de injetáveis está lá de janeiro de 2018. Então, são uma das principais dificuldades, é a questão de fazer a declaração. Eu acho que o pessoal está comentando algumas coisas de prescrições. Eu acho que o que é previsto, né, até o Conselho soltou um artigo agora na revista, pode acompanhar, sobre odontologia, é preciso a gente avançar. Questão de estética, lembrando, gente, não tem medicamento sujeito a controle especial, portaria 344, prescrito só alguns profissionais podem prescrever, então nós não vamos poder atuar nessa área, né? Então, como que eu vou atender a prescrição, seja manipulação, imagino que o colega esteja perguntando a manipulação, mas o profissional não está habilitado para poder prescrever aquele medicamento, né? Eu acho que nós temos que deixar bem claro essa questão. Vou prescrever um botox, o farmacêutico não pode fazer a prescrição do botox. Posso fazer a aplicação? Posso, mas não vou fazer a prescrição. Então, eu acho que a questão das prescrições, quando os colegas perguntam para a gente aqui, né, pelo Facebook, a questão está mais em torno disso. O que se pode fazer e o que não se pode. Ou seja, na RDC 44, serviço farmacêutico, né, e a questão da estrutura como um todo, nos fala o serviço. A administração de medicamento é um desses serviços, né? Dentro desse contexto, a gente vai ter que ter todos os registros, toda a documentação. E o que o colega está perguntando aqui, o uso controlado, não tem como a gente fazer. A gente não pode fazer a prescrição. Ok?
Só complementando aí, lembrando também que é permitido ainda 344 médico, odontólogo e o médico veterinário, mas é no contexto de atuação profissional. Então, por exemplo, não tem nenhuma justificativa, por exemplo, de um odontólogo estar prescrevendo um ácido retinóico ou um um remédio para poder emagrecer para animais, entendeu? Então a gente consegue pegar essas falhas também. Então a portaria 344 ela fala que são esses profissionais que podem fazer a prescrição, mas dentro do seu âmbito de atuação. Então não é fora da sua competência. Nós iniciamos o debate com as perguntas relacionadas aos serviços farmacêuticos, aos testes bioquímicos permitidos. E nós temos outra pergunta relacionada a farmácia pode realizar testes rápidos? Pode ser realizado o teste de chikungunya e dengue? O teste, né, de chikungunya e dengue, não. E o teste rápido que a farmácia e a drogaria é habilitada a realizar, que se enquadra aí, é a glicemia capilar, né? Que na própria 44 lá ele não é classificado, né, como teste laboratorial remoto, né? Então ele é, né, visto como um teste rápido. Então, sim, esse é permitido. Lembrando a questão dos testes rápidos, né, a gente tem que fazer denúncia, qualquer outra coisa que estiver acontecendo, para a Vigilância Sanitária Municipal, para estadual, para o Conselho Regional de Farmácia, tem os locais de fazer essa questão de denúncia. Teste rápido, nós podemos vender nas drogarias, mas não podemos fazer a questão que é antiga, que é de gravidez, né? A gente coloca, ou seja, é vendido, não é feito lá na drogaria. O que a gente pode trabalhar também, vender as fitas, vender o equipamento e tudo mais, mas podemos fazer dentro do estabelecimento, não como fins diagnósticos, a glicemia capilar, porque está na 44. Então, a questão desses testes é isso mesmo. Outros testes, não pode nada. A gente tem que estar bem respaldado com isso aí e fazer as denúncias, né? É uma questão sanitária, então a gente encaminha, olha, tudo que for questão sanitária, o Conselho vai estar assim, acompanhando, mas encaminhando para as vigilâncias, que é o órgão responsável, que tem autonomia para poder atuar nessa parte sanitária, né? Que, inclusive, está no decreto-lei, tudo definido, ou seja, a vigilância sanitária, enquanto encontra alguma questão que é profissional, ética, ela faz o seu procedimento como um todo e ela remete ao conselho de classe. O conselho de classe, quando encontra irregularidade sanitária e tudo mais, ele faz orientações, suas pontuações, as atuações e encaminha para a vigilância sanitária, né, para que possa tomar as atitudes. Essa é a importância de ter os dois serviços bem unidos e próximos. Eu queria complementar também dos testes rápidos, tem uma legislação específica sanitária, né, RDC 302/2005, ela que define quais estabelecimentos podem se fazer isso, tem que estar ligado a um laboratório de análises clínicas, né, então não é aplicável na drogaria e farmácia, né, então tem essa questão também, uma RDC, uma normativa específica sobre esses estabelecimentos, né. Bom, nós já ultrapassamos 1 hora do debate. A gente estendeu um pouco mais para atender as perguntas dos nossos colegas via Facebook. A gente discorreu sobre os temas, né, previstos na RDC 44 em relação aos serviços farmacêuticos. Também pontuamos sobre questões atuais, que são o consultório farmacêutico e a vacinação. Então, acredito que foi um debate esclarecedor para os colegas farmacêuticos que estão na drogaria nos assistindo. E agora eu abro para as considerações finais dos representantes aqui presentes. Agradeço a presença e a disponibilidade de todos. Abro para as considerações finais antes da gente encerrar o debate. Eu agradeço aí tanto a oportunidade do Conselho para quem participou e destaca aí que a gente vem trabalhando bastante na questão de transparência das ações de vigilância sanitária e um trabalho conjunto junto com os municípios, né, para as fiscalizações de farmácia e drogaria, que já são descentralizadas, né, para os municípios. Então, a gente vem há 2 anos aí rodando as regionais, né? No ano passado a gente foi em 6 regionais de saúde. Esse ano a gente está programado para ir mais 5, né? A gente já fez 3, só faltam mais 2 ainda esse ano, onde que a gente tem uma
um contato bem próximo durante uma semana aí, junto com as vigilâncias municipais, de forma que a fiscalização realmente seja bem feita, independente seja do estado ou do município, e de uma forma padronizada. E aí a gente sempre convida também o conselho para a gente estar discutindo isso junto, e também os nossos canais de comunicação. Então, o portal da Vigilância em Saúde, a gente está alimentando ele frequentemente com as principais dúvidas, com as orientações para obter o alvará sanitário, de como fazer as denúncias, para que a gente possa prestar um bom serviço à população. E a gente sempre está à disposição da Vigilância Sanitária Estadual aí para atender as necessidades. Eu também quero agradecer a oportunidade, né? Acho que foi um debate muito interessante. Coloco à disposição o e-mail do setor de registro, que é o registro@crfmg.org.br, para qualquer outras dúvidas que aparecerem. Saiu aqui, eu gostaria de agradecer a oportunidade do conselho, né, de estar aqui discutindo com vocês, né, com o setor regulado, né. A gente, nas inspeções são orientativas também, né, no medida do possível a gente, né, orienta também, né. Então, assim, é importante esse espaço, esse momento de discutir esses pontos, né, que a gente entra num senso comum e fica as coisas mais claras, né. Acho que é bom por todos os lados, né. Nesse sentido, as inspeções são realizadas mais pelas vigilâncias sanitárias dos municípios, né, às vezes das regionais, talvez não tenha contato tão direto com os estabelecimentos, mas assim, a gente tem procurado, como o Alessandro comentou, e nas regionais, e fez contato com as vias do município, né, para ter essa discussão toda que a gente tem aqui, está tendo aqui, realmente a gente faz a discussão com eles, né. A gente agradece a oportunidade. Eu agradeço, né, primeiramente, a oportunidade do Alessandro e o Ailton, né, de permitirem, né, eu estar aqui, e o convite, né, do Conselho Regional. Acho a iniciativa, né, foi ótima, que tenham outras, né, tem outros focos, outros estabelecimentos também que a gente sabe que tem essas dúvidas, né, e como o Alessandro já deixou aí, o portal, né, de vigilância em saúde é muito importante, está sempre acessando. Vocês também, né, disponibilizar, que acho que também é um link que a gente pode estar sempre juntando aí, para poder estar orientando o profissional, né, do que é a parte dele, cabe a ele, o que ele pode, o que ele não pode fazer, e sempre a gente procurando visar, né, o bem-estar, né, na ponta de quem é, do usuário, né, aquele que está sendo ali, que está recebendo aquele serviço, né, para quem a gente está prestando. Acho que a gente tem que preocupar com isso, que pode ser eu, pode ser um de nós, um familiar. Então, a gente quer a qualidade do serviço, né? Então, agradeço o convite. Uma boa noite. Olha, a gente fica muito honrado, como nós falamos, né? Nós temos várias ações com a vigilância estadual, com as municipais, e esse convite veio, a gente está trabalhando nesse contexto, a gente precisa ter o tempo também, né, das ações. A gente fica muito feliz e honrado que vocês puderem estar aqui conosco. Nós temos outras pautas, outras demandas. A Rita também nos coloca aqui, a Rita Medeiros, perguntando, né? E isso é uma outra pauta, sim. Então, a gente está trabalhando especificamente, né, dessa forma, para trabalhar o conteúdo. Sim, queremos, já estamos agendando a questão da farmácia magistral, trabalhar também com o setor dos colegas lá que trabalham com análises clínicas, que ficaram também da gente reunir, conversar sobre esse momento. Então, assim, é uma parceria importante para a gente conduzir. Nós começamos com a IDC 44, vinha muito à tona, trabalharemos com a magistral, com a parte de análises clínicas também, nessa perspectiva. Então, nós agradecemos a todo mundo, a gente fica muito feliz. É uma oportunidade de estar aqui para a gente conduzir todos esses trabalhos, é importante. O Conselho vem com compromisso de transparência, de parcerias, de levar informação, de compartilhar. E a gente fica feliz que os colegas estão dando retorno, participando conosco, e nós vamos caminhar nessa toada mesmo, para que a gente possa chegar a todos os locais de Minas Gerais, porque dessa forma a gente compartilha a informação, democratiza a informação, né? Porque nem todos podem estar presentes, e é difícil que as vigilâncias sanitárias, principalmente estadual, esteja rodando também conosco em todos os locais, né? Então, é uma forma de democratizar essa informação. Agradecemos pelo convite, já estamos aí ansiosos para as novas datas que vocês vão agendar conosco, né? A gente fica muito feliz. Os colegas nos assistiram, muito obrigado, para que a gente possa ter esse momento importante. Participem mais das próximas vezes, tá bom?
Novamente, eu gostaria de agradecer todos os presentes, né, para a realização desse debate para a nossa categoria. Agradeço também a todos que participaram do debate, enviando as suas perguntas. Coloco à disposição também o e-mail de dúvidastécnicas@crfmg.org.br e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos, tanto desse tema quanto de outros. Então, uma boa noite a todos.